Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta quarta-feira, 25 de outubro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou nos ouvir pelo Spotify, quando e onde você quiser. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã de hoje. A temporada de balanços nos Estados Unidos ganha tração com a divulgação de resultados de empresas de tecnologia. Aqui no Brasil, o Ibovespa ontem teve uma sessão de respiro depois de muito estresse em razão de uma mudança proposta pela Petrobras em seu estatuto. O índice, principalmente da Bolsa de Valores brasileira, subiu 1% ontem, terça-feira. Nesta quarta-feira, o relatório da reforma tributária deve ser divulgado no Senado Federal. Para conversar comigo sobre esses assuntos, recebo no Veja Mercado de hoje o sócio e diretor da Quantset, Leandro Petrocas. Leandro, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Diego, todo o time da Veja, bom dia, muito obrigado pelo convite. Leandro, começo falando um pouco sobre a Petrobras. As ações da empresa chegaram a cair 6% na segunda-feira, depois da estatal propor algumas mudanças em seu estatuto e remover algumas vedações previstas pela lei das estatais, que está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Quero entender se esse movimento de queda de 6% foi mais uma realização dos lucros, levando em conta que a Petrobras subiu 70% só esse ano, ou se realmente o temor de novas interferências políticas na empresa ele subiu consideravelmente depois desse episódio. Perfeito, excelente ponto. Bom, o mercado sempre enxergou Petrobras com o pé atrás, no sentido de que eventuais interferências e ingerências de parte política poderiam afetar o desempenho das ações. 2023 foi um ano que passou, entre aspas, ileso em relação a esse tema. As ações performaram bem, os resultados divulgados pela empresa foram extremamente positivos nos últimos balanços, mas sem dúvida alguma o mercado não gosta de incerteza, ou seja, eventuais mudanças na condução dos nomes que estão à frente da empresa e também em relação à política de dividendos, que foi um fator positivo, sem dúvida alguma, nos últimos anos para a empresa, isso gera um nível de incerteza do qual muitos investidores optam por vender as ações. Ou seja, não querem estar expostos, não querem correr o risco de eventuais interferências na condução da gestão propriamente da empresa, especialmente em relação a essa questão de criação de um fundo que impactaria diretamente a distribuição dos dividendos da empresa, ou seja, a distribuição de lucros para seus acionistas. Ou seja, se é exagerado ou não, é plenamente compreensível por parte de nós que analisamos o comportamento do mercado para dizer que realmente virou um caso de muito risco estar investido hoje nas ações da Petrobras. O price action, essa queda recente, denota isso. Essa é a minha leitura para esse caso. Leandro, depois de bastante tempo, teremos o relatório da reforma tributária no Senado Federal. Ainda existem muitas discussões, sobretudo em cima da alíquota do IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, é a grande polêmica da reforma tributária. Essa pauta que é histórica, que é esperada, aguardada já há alguns anos, ela tem potencial por si só de destravar valor na Bolsa de Valores, ou as incertezas aqui dentro e principalmente lá fora, elas ainda devem pesar mais na balança até o final desse ano? Vamos lá, o tema fiscal sempre esteve presente na pauta dos investidores, né? Já visto que um fiscal descontrolado, né, impacta diretamente não só o desempenho da economia, mas também a questão dos juros de mercado, né? Toda vez que você tem um fiscal descontrolado, gastos acima da arrecadação não soam bem para os ouvidos dos investidores. Isso usualmente impacta diretamente na curva de juros, né, os DIs, especialmente na ponta longa. Né? O mercado pede mais prêmio em situações de risco, sendo que o risco fiscal, sem dúvida alguma, é um ponto super relevante, sempre esteve em pauta aqui no Brasil. Agora, o que está me chamando muita atenção é a dificuldade de articulação política do executivo junto com as casas legislativas,
parece que falta um meio de campo, parece que falta um pouco mais de conversa, no sentido de realmente colocar essas pautas para votação, né? E realmente encaminhar, porque nós estamos já no final de 2023 sem nenhuma visibilidade do orçamento 2024, de quais medidas pró-arrecadação serão colocadas em pauta e efetivamente aprovadas nas casas legislativas, né? E dado esse cenário de nebulosidade, né, dado esse cenário de falta de visibilidade de quais serão as fontes de arrecadação, ou melhor dizendo, as novas fontes de arrecadação para o ano que vem, haja visto que nós estamos com 4 meses seguidos de aumento dos gastos do governo, isso gera muita imprevisibilidade. Agora, se a gente vier com 2024 robusto em questão ao fiscal, novas fontes de arrecadação, gastos controlados, isso tende a se refletir na curva de juros, que já vinha num processo de melhora e acabou piorando nas últimas semanas. Isso seria extremamente benéfico, inclusive abrindo espaço para o Banco Central voltar a falar em cortes para 2024, taxa Selic, haja visto que para esse ano meio que já temos 2 quedas contratadas. Agora, pode fazer muito preço em relação aos ativos de risco e uma melhora da percepção de risco dos investidores para as ações e para títulos brasileiros, como também pode ser algo extremamente... isso pode vir a penalizar os ativos brasileiros, caso realmente o governo escancare ou abra as torneiras dos gastos sem justificar, sem arrumar novas fontes de receita. Isso seria extremamente ruim para o país, haja visto que o cenário internacional já não corrobora. Então, se o Brasil não fizer sua lição de casa, a gente pode ter problemas aí pela frente. Na próxima semana tem reunião do Copom, na próxima quarta-feira, e o mercado espera por um corte de 0,5 ponto percentual nas taxas de juros. Mas eu quero contextualizar um pouco essa reunião, retomar aqui alguns pontos, que a inflação de setembro ela foi ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado. Os números de serviços mais setor da economia também foram abaixo do esperado pelo mercado, bem como o IBC-BR de agosto, que é considerado uma prévia do PIB do mês. Essa prévia do PIB ela foi também abaixo do esperado pelo mercado. Essa desaceleração gradual da economia brasileira e mais acentuada do que se previa anteriormente, ela pode abrir espaço para cortes mais agressivos nas taxas de juros? Não parece ser o caminho que o Banco Central vai tomar, especialmente nas próximas reuniões. Tá? Teve um evento essa semana no qual o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, comenta que há uma preocupação não só em relação ao fiscal, mas também em relação à eventual inflação de alimentos que pode ser gerada em função do El Niño, né? Ou seja, você tem um evento climático que gere, por exemplo, uma restrição na oferta de alimentos, isso naturalmente, como qualquer commodity, né, a gente pode chamar assim, os preços dos alimentos estão diretamente relacionados com o equilíbrio entre oferta e demanda. Então, se você tiver uma restrição na oferta de alimentos, que a gente sabe que o Brasil é um grande produtor, né, de alimentos, não só para o Brasil, mas como o mundo afora, e esse evento climático do El Niño possa eventualmente gerar uma pressão inflacionária nessa classe que compõe a cesta de inflação, e isso também gerar impactos para o futuro, ou seja, me parece que o tom da autoridade monetária brasileira hoje está muito relacionado com uma questão de cautela, né? A gente tem a alta do petróleo, que pode ser um componente inflacionário, e também essa questão climática, e mais o terceiro fato, como a gente já falou anteriormente, que é a questão fiscal. Ou seja, me parece que a autoridade monetária não tende a acelerar o pace, né, o passo dos cortes nas próximas reuniões, haja visto esse ambiente extremamente desafiador para a autoridade monetária brasileira. Leandro, além disso, o Copom, nas próximas reuniões, considerando a questão fiscal, o mercado enxerga ainda com muita descrença o objetivo do governo de zerar o déficit já no ano que vem. O governo mantém essa meta de zerar o déficit. Essas incertezas podem fazer com que o Copom deixe cada vez mais recados no campo fiscal, nos comunicados do Copom na condução da política monetária. Ele pode reforçar cada vez mais essa questão fiscal para o ciclo de corte nas taxas de juros?
Parece que é o cenário mais provável mesmo. Enquanto o Roberto Campos Neto for o presidente do Banco Central, cujo principal objetivo é a defesa do poder de compra da moeda, né, e isso está muito relacionado com política monetária, e não tem como fazer política monetária sem política fiscal. Todas as entrevistas e todos os comunicados do Copom apontam o risco fiscal como realmente sendo algo que precisa ser combatido, precisa ser delimitado e devidamente ancorar as expectativas. Sempre foi uma fala muito presente do Roberto Campos Neto e também de outros membros do Banco Central, no sentido de ancorar as expectativas, né? Ter um fiscal controlado, um equilíbrio entre arrecadação e gastos, né? De tal modo que, tendo um fiscal robusto, o monetário possa convergir ou possa trabalhar um pouco mais solto. O que nós estamos vendo, conforme os últimos dados de arrecadação, nós vemos uma queda na arrecadação que não, sem dúvida alguma, não é algo que soa de forma positiva nem para o mercado, nem para a própria autoridade monetária, né? Então, realmente, o executivo vai precisar costurar medidas, aprovar isso no legislativo, de tal modo que a gente realmente consiga ter um cenário um pouco mais previsível para os próximos anos em relação ao tema fiscal aqui no Brasil. De que maneira um possível aumento nas taxas de juros americanas, possibilidade esta deixada em aberto por Jerome Powell, pode provocar na condução da política monetária brasileira? Essa diminuição de um diferencial de juros chamado pelo mercado pode provocar alguma mudança na condução da política monetária brasileira? Pode, sem dúvida alguma, porque a gente sabe que o diferencial de juros entre dois países leva naturalmente uma possibilidade de arbitragem, aquilo que a gente chama do carry trade, ou seja, um investidor capta recursos a uma taxa em determinado país e aplica esses recursos em outra localidade geográfica visando uma remuneração maior, né? Então, esse carry trade, ele gera um impacto diretamente no câmbio. Se, por acaso, o carry trade, ou seja, o diferencial de juros ficar muito apertado, qual que é a tendência natural do investidor estrangeiro? É retirar recursos do Brasil, ou seja, comprando dólares. Essa eventual compra de dólares gera uma pressão no câmbio, que também é um componente inflacionário. Ou seja, você retroalimenta o sistema de tal modo que você pode, eventualmente, trazer uma situação de desconforto com o câmbio desancorado, né? Um câmbio muito elevado também é um componente inflacionário, e isso, naturalmente, geraria uma pressão para a nossa autoridade monetária ter que lidar com isso. Por isso, também, que o Banco Central, especialmente na figura do seu presidente, vem comentando que há um tom de cautela em relação ao passo, à velocidade do corte da taxa Selic, né? Então, a gente meio que já tem, num cenário, mantidas as condições atuais de possivelmente 2 cortes nas próximas reuniões, mas em 2024 muito incerto, especialmente com esses juros americanos estressando e atingindo o máximo dos últimos anos. Os cortes nas taxas de juros brasileiras, ao mesmo tempo em que essa possibilidade de um aumento nos juros americanos se torna maior, possivelmente para este ano ou para o início do próximo, esses dois fatores podem provocar uma fuga, uma saída, mesmo que momentânea, de capital estrangeiro da Bolsa de Valores brasileira e uma eventual valorização do dólar frente ao real? Pode, sem dúvida alguma. O investidor estrangeiro, ele enxerga o Brasil como uma opcionalidade. A gente sabe que o tamanho do mercado brasileiro vis-à-vis o tamanho global da classe de ativos, ações, mais propriamente falando, é muito irrisório, muito baixo. Ou seja, se o investidor estrangeiro, que hoje responde por aproximadamente metade do volume financeiro da Bolsa Brasileira, falar assim, take my money, eu quero meu dinheiro de volta a qualquer preço, isso pode gerar uma pressão de venda nas ações muito forte, e essa eventual pressão de venda por parte do estrangeiro e, consequentemente, queda nas ações, isso também gera reflexos no mercado local, porque aí os fundos de investimento, por exemplo, os FIAs, né, fundos de investimentos em ações, são obrigados também a vender, haja visto que pode bater em limites de risco,
né? Então, é um efeito cascata da famosa venda gera novas vendas. Então, de repente, o fundo de investimento brasileiro está extremamente confortável com uma determinada posição no ativo, mas vê esse preço caindo muito, o limite de risco é atingido, ele é obrigado a vender também. Isso também pode gerar uma onda de saques por parte dos cotistas que estariam insatisfeitos com o retorno do fundo, e aí realmente é uma bola de neve muito parecido com o movimento que foi visto no segundo semestre de 2021 aqui no mercado brasileiro. Você tinha uma saída de capital estrangeiro, você tinha um nível de resgate muito alto, e nós vimos ações brasileiras realmente apresentando quedas bastante expressivas. Então, um cenário macro pode influenciar diretamente num cenário micro, que seria o desempenho de uma empresa listada em bolsa, muito por conta desse fluxo. Então, sem dúvida alguma, que o capital estrangeiro tem um peso na formação do preço dos ativos aqui no Brasil, isso precisa ser acompanhado de perto, sem dúvida alguma. Quero falar um pouco sobre o varejo também, Leandro, porque o ciclo de corte nas taxas de juros ele era amplamente esperado pelos investidores, pelo setor de varejo como um todo, que possibilitasse um eventual destravamento de preço das ações de varejo. Só que isso não aconteceu, pelo contrário, elas ainda estão em tendência de baixa. O que explica essa crise tão profunda do varejo brasileiro? E quais são os fatores que podem, no futuro, destravar preço, já que os cortes nas taxas de juros concretos ainda não fizeram esse cenário se reverter para as empresas brasileiras? Perfeito. Me parece que o mercado está enxergando com muita cautela nomes como Magazine Luiza, Casas Bahia, que foram nomes fortes do varejo nos últimos anos, mas parece que a entrada de concorrentes, especialmente no e-commerce, está afetando diretamente o horizonte, né, de desempenho dessas empresas, né, não só em relação a o varejo mais tradicional, desse de lojas de rua, de vender móveis e linha branca, mas também o varejo de moda e vestuário. O e-commerce hoje ganhou muita força, você tem novos players, você tem marketplace especializado em varejo de moda, então isso influencia diretamente os players que estavam acostumados a performar com suas lojas físicas, então há uma mudança de comportamento do consumidor em relação a migrar das lojas físicas para suas compras no ambiente online e uma pressão de entrada de concorrentes muito grande. Por exemplo, a Amazon é recém-chegada aqui no e-commerce no Brasil e a gente sabe que tomou muito market share de empresas concorrentes já estabelecidas aqui no Brasil. Outro nome muito forte é o Mercado Livre, sem dúvida alguma, e também na questão do varejo de moda, a gente tem a chinesa Shein, que também veio muito forte. Então, você tem entre aspas, uma tempestade perfeita para esses nomes que outrora performavam bem por conta das suas lojas físicas, e você tem N fatores aí que realmente acabam complicando o desempenho dessas empresas. E também, por fim, há um ponto que precisa ser ressaltado, que é a estrutura de capital dessas empresas. Casas Bahia e Magazine Luiza estão extremamente endividadas, outros nomes do varejo também, como Lojas Marisa, e aí fica realmente uma dúvida sobre que tipo de ação que essas empresas podem tomar para performar melhor, para reverter essa trajetória de maus desempenhos em relação não só ao desempenho da empresa em si, mas também das ações em bolsa, né? Porque o mercado ele não olha só para o passado, ele olha muito para o futuro. Ele fala assim: por que eu vou ter determinada empresa no meu portfólio dado esse nível de risco? Então ele opta por outros nomes, às vezes até em outros setores. Então realmente fica um ambiente bem complicado para essas empresas do setor de varejo que não conseguem performar no ambiente online, nem tampouco no seu ambiente de lojas físicas, e isso fica realmente difícil da gente imaginar uma Casas Bahia voltando a ser tão forte, ou outros nomes que existem listados em bolsa, igual a gente já viu há alguns anos atrás. Tá certo, Leandro. Quero agradecer sua participação aqui no Veja Mercado. Foi um prazer e as portas estão sempre abertas. Até uma próxima.
Muito obrigado, foi um prazer falar contigo, grande abraço, bom dia a todos, até mais. Valeu, até mais. Antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia. Reforma tributária no Senado Federal, relatório será publicado, e com isso, claro, os desdobramentos, as polêmicas, um assunto que vai voltar a esquentar e pode fazer preço no mercado financeiro. Lá nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, Jerome Powell, vai discursar nesta tarde, pode dar algumas pistas ou não sobre a condução da política monetária americana. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar comercial é negociado em queda de 0,5% nesta manhã, cotado a R$ 4,98, pela primeira vez abaixo de R$ 5,00 em um mês. Já os futuros do Ibovespa, que medem a temperatura do mercado antes da bolsa abrir, são negociados em estabilidade nesta manhã. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Quero sempre agradecer a sua companhia, a sua audiência e lembrá-lo que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais e que você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. Te convido também a conferir a última edição do Veja SA, nosso novo programa semanal de entrevistas com executivos de grandes empresas do país. A edição desta semana é com John Rodgerson, presidente da Azul Linhas Aéreas, e o programa já está disponível no nosso YouTube. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã eu estou de volta, a gente se encontra aqui. Até lá! Veja conta a história do Brasil. Em fevereiro, revelamos com exclusividade uma trama golpista que envolvia o hacker Walter Delgatti, com o objetivo de anular as eleições e impedir a posse de Lula. Isso é assunto até hoje. Em junho, mostramos como o celular de Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, continha as provas de um plano para golpe de Estado. Isso é assunto até hoje. Em agosto, antecipamos que Mauro Cid iria confessar que vendeu joias do patrimônio público nos Estados Unidos e entregou dinheiro em espécie nas mãos de Jair Bolsonaro. Isso é assunto até hoje. Veja, saiba antes, saiba mais.